Os vereadores se reuniram em mais uma sessão extraordinária em ambiente de plenário virtual. Eles aprovaram projetos de lei ligados às áreas da cultura e educação. Antes da votação, vários vereadores trouxeram temas para serem discutidos. O vereador Leonel Brizola defendeu que existe risco ao retorno escolar. Não é a hora do retorno escolar. Há um amplo debate, inclusive no mundo, e exemplos de retornos fracassados, né? Lembrando que nós estamos tratando com a questão da vida, principalmente das crianças e dos adolescentes, e, claro, de todos os trabalhadores e trabalhadoras que envolve a área da educação. Eu já falei aqui que este retorno é uma afronta, né, uma agressão ao ECA no seu artigo 5º, 7º e das disposições gerais, artigo 70, se eu me recordo agora. Então, quero dizer esta importância desta emenda para que todos assinem e a gente possa votar para estender essa questão que há uma forçação de barra das escolas privadas, principalmente em cima dos profissionais, dos trabalhadores, como os professores, ao retorno, ou seja, inclusive um assédio moral de trabalho, ou seja, uma ameaça velada com a demissão. Isso fica claro. Já o vereador Fernando William pediu que a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente convoque reunião com conselheiros tutelares. Ele disse que há denúncias de interferências inadequadas por parte de representantes religiosos. Nada contra, né, questão de natureza religiosa, sempre que a gente cita fatos como esses, aparece sempre alguém reagindo, que nós somos contra evangélico, contra cristãos, dessa ou daquela denominação, e as pessoas que nos conhecem sabem que não é nada disso. Nós estamos aqui denunciando irregularidades, práticas que não devem ser levadas adiante. O projeto que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial em 2020 em favor da Secretaria Municipal de Cultura, destinado ao Fundo Municipal de Cultura, segue para receber emendas no prazo de 2 dias úteis. O vereador Tarcísio Mota falou da importância de legalizar o Fundo Municipal de Cultura para receber a verba da Lei Aldir Blanc, que deve chegar no início de agosto. Alguns vereadores ainda falaram do projeto de lei aprovado sobre incentivos para licenciamento de construções no município do Rio de Janeiro mediante benefícios urbanísticos com cobrança de contrapartida como forma de viabilizar recursos para o enfrentamento das crises da pandemia. Estavam passando uma boiada urbanística, né, na cidade, porque era verdadeiro, né, para aprovar o que bem entende, sob o comando dos grandes empresários, né, tá certo, da construção civil e tudo mais. Sempre em nome do povo, o mais interessante é isso. Tá certo? Então, essa discussão nós temos que travar, porque não é essa discussão em contrapartida. O que eu mais ouvi o Jairinho falar na reunião passada é em contrapartida a prefeitura vai fazer isso, aquilo, e não assume qual é a contrapartida. Nada. Só o nome contrapartida. Foi o que mais ele repetiu semana passada. E como houve muitas críticas a ele, tá certo? Ele foi para cima do Paulo Pinheiro, foi para cima do Tarcísio e ficou revoltadíssimo, né? Porque, na verdade, estava recebendo críticas, né? Parece aquele menino criadinho, assim, bem criado, que não aceita crítica no jogo de futebol. Ele quer mandar no campo, não aceita nenhuma crítica, e quando, na verdade, acontece, aí ele sai desesperado, gritando com todo mundo. Porque foi isso que ele fez, né, para aprovar esse 174, que é uma vergonha geral. Né? A emenda 14 é mais uma delas, tá certo? 14 emendas, um debate nenhum com a sociedade. E essa discussão nós temos que travar, né? Porque não adianta dizer que, não, porque nas grandes cidades, cara, tu pega o Rio de Janeiro, vocês entregaram o Rio de Janeiro para o setor empresarial. Foi errada a nossa posição em votar esse projeto dessa maneira. Nós estamos vendo que há dificuldade das pessoas entenderem o que aconteceu. Houve um atropelamento, e quando eu fiz crítica que fui mal interpretado, eu volto a dizer mal interpretado, até agressivamente, também pelo vereador Jairinho, eu, em momento algum, desrespeitei o vereador Jairinho. O que eu falei, vereador, está comprovado pela sua colocação de hoje.
O senhor mesmo falou, eu tinha 14 emendas, estava cheio. É verdade. Essa é a minha crítica no momento. Botaram nas suas costas uma resolução que não deveria ter sido feita pelo senhor. Botaram nas suas costas uma série de problemas. Quando eu brinquei que o senhor estava recebendo toda hora emenda, o senhor não sabia nem qual era a emenda, como é que ia discutir. Era um problema enorme. Eu sei que a responsabilidade o senhor teve que aceitar como líder do governo, ou não aceitava, mas aceitou. Esse é o quadro. E garante mais, eu volto a dizer que o meu voto, a minha posição, foi muito parecida com o que disse também o vereador César Maia logo no início. O César tem uma frase muito interessante, eu guardei até, eu estou completamente tonto, não estou entendendo nada. Exatamente. É a sensação que passava que o senhor também estava nessa situação, com dificuldade de entender. Então, está claro que isso tudo, eu não quero discutir politicamente se é o prefeito que quis ou não quis. Claro, está bem claro hoje que era uma decisão do prefeito, está bem claro que as emendas passaram pelos vereadores a pedido do prefeito, e eu acho que nós, da Câmara, precisamos preservar com todo o apoio. Claro que em todas as legislaturas tem alguém que apoia o governo, tem alguém que é oposição ao governo, mas eu queria ter um pouco de serenidade para que a gente entenda isso, que não pode se fazer da Câmara isso, não pode passar tudo dessa maneira. Nós votamos mal, nós votamos no momento errado, a discussão tinha que ter sido maior, não poderia ter sido dessa maneira, mas essa exigência nos fez criar esse problema. E ficar muito bem claro, é preciso que, como disse lá no início, vários que me precederam, é preciso que se diga que esse projeto é um projeto do governo, não é um projeto da Câmara. O segundo projeto analisado foi aprovado. Ele trata da conversão dos benefícios ou verbas pelo Executivo em ressarcimento das despesas para o desenvolvimento e a aplicação do ensino remoto. O autor do projeto, o vereador Paulo Messina, afirma que a proposta vem para corrigir os descontos que foram feitos de forma injusta dos profissionais da área da educação. Esse projeto, na verdade, ele vai corrigir um problema antes que ele aconteça, porque a gente já tem experiência de outros casos que aconteceu isso. Eu dei o exemplo da última vez dos administrativos, que foi a última vez, inclusive, que o presidente Jorge Felipe interviu lá para a gente corrigir essa gratificação por lei, porque o próprio tribunal tinha feito a intervenção. E agora, de novo, aconteceria ou acontecerá se a gente não votar, a prefeitura não pode, por ato discricionário dela, fazer o pagamento de vale-transporte, vale-refeição, dupla regência e tal com os funcionários em casa. Vai ser questionado sobre isso. Não pode ela decidir fazer isso. Como a prefeitura já fez, e aí ressalte-se que não é a Câmara forçando a prefeitura a fazer, de fato a prefeitura já fez esse movimento de fazer o ressarcimento, a secretária Thalma e o prefeito decidiram isso quando do retorno da Thalma, porém não dá para eles decidirem. Outro projeto aprovado garante o atendimento ambulatorial e de emergência aos pacientes que não conseguiram comparecer à consulta regular nas unidades de saúde públicas no município do Rio de Janeiro, durante a pandemia do coronavírus. De acordo com a proposição, terão preferência no atendimento os pacientes em tratamento cardiológico e oncológico. Em sessão extraordinária, foi aprovada a redação final do projeto, que estabelece incentivos e benefícios para pagamentos de contrapartida no licenciamento e legalização de construções na cidade do Rio de Janeiro, em caráter temporário, mediante benefícios urbanísticos. Também foi aprovado o projeto que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para vigorar na 11ª legislatura. Servidores e funcionários terceirizados da Câmara Municipal do Rio de Janeiro participam de palestras educativas da vigilância sanitária no combate ao coronavírus. O encontro serviu para esclarecer e tirar dúvidas sobre os protocolos de segurança sanitária adotadas pela Casa Legislativa, que volta às atividades na segunda-feira, dia 3 de agosto. O primeiro secretário da Câmara, vereador Carlos Caiado, ressaltou que as regras de ouro determinadas pela Prefeitura do Rio foram incorporadas às medidas preventivas após ampla discussão com todos os setores da Câmara. A preocupação com a segurança sanitária levou a mesa diretora da Câmara a criar uma comissão especial para desenvolver o plano de retomada do trabalho presencial. Um protocolo criado a várias mãos, com o comprometimento de vários diretores da casa, praticamente todos os diretores foram chamados para opinarem, e cada um com as suas definições de atuação. Não retornarão todos os funcionários da casa. No primeiro momento, 25% da capacidade da força de trabalho, uma ocupação responsável, respeitando o distanciamento, e com isso nós teremos um primeiro momento de retorno que se refere à primeira etapa
do retorno, né? Tudo que a gente está fazendo com certeza vai ser uma câmara diferente. Desde o momento que ele entre na casa, vai ter lá a medida da temperatura corporal, vai encontrar as pessoas com face shield, vai encontrar com as suas máscaras, né? Até mesmo os visitantes para os gabinetes serão todos, além da identificação tradicional que tem, né? Nós teremos também uma autorização do senhor vereador para que a pessoa entre na casa. E isso ele vai assinar um documento de que ele não está com doença, de que a identificação dele, até para nós sabermos, num inquérito epidemiológico, né, se aparecer uma ou outra pessoa com algum problema, de onde foi que surgiu. Então todos os controles estão sendo feitos e realmente é uma nova Câmara. A médica da Vigilância Sanitária, Letícia Aquino, explicou a importância das regras de ouro, enfatizou o uso das máscaras e elogiou a iniciativa da casa. A gente sabe que existem diferentes tipos de atividade que estão retornando ao trabalho, mas a gente sabe que se cumprirem essas regras de ouro, a gente consegue voltar com segurança. E essas regras falam principalmente da higienização das mãos, então a gente fala da higienização principalmente pela lavagem das mãos com água e sabão, fazer a higienização com álcool gel 70%, quando não for possível fazer a lavagem das mãos, manter os ambientes arejados, e aí a gente fala para manter portas e janelas abertas. Então, esses cuidados básicos que a gente pode fazer com que essa contaminação seja evitada. E, claro, lembrando sempre do uso da máscara, né? O uso correto da máscara, tapando corretamente o nariz e a boca, evitando ficar tocando na máscara ou no rosto, e evitar essa questão da aproximação, né? Manter o distanciamento social. A volta do trabalho presencial no plenário está prevista para a semana que vem, seguindo os critérios de um sistema híbrido. No máximo, 32 vereadores poderão estar presentes, respeitando o distanciamento protocolar, enquanto os demais estarão online por meio de plataforma digital. O que determinou a nossa volta são os indicadores da Prefeitura do Rio. Então, foi apenas baseado nos indicadores da Prefeitura do Rio que a gente está voltando. Se esses indicadores não viabilizassem isso jamais seria feito. E a volta também está sendo totalmente gradual, com toda a responsabilidade. Então, jamais vai voltar a casa ao normal. Não, esse não é o nosso objetivo. E a gente está fazendo também todas as medidas possíveis de promoção à saúde e prevenção ao Covid. Então, tudo que é comprovado, que é possível de ser feito para mitigar o risco de contaminação, tem sido feito. O presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, convocou os vereadores para uma reunião para discutir o protocolo de medidas que visam a retomada dos trabalhos presenciais na Câmara a partir de segunda-feira. A volta das atividades legislativas no Palácio Pedro Ernesto dividiu os vereadores. Continuar com as sessões virtuais e na situação atual eu sou radicalmente contrário. A Câmara tem que decidir se é bola ou se é búlica. Ou acaba tudo e a Câmara vai ser a única Câmara que eu conheço de expressão que vai parar os trabalhos, porque a LERJ continuou, a Câmara Federal continuou, o Senado Federal continuou, etc. e tal. Ou a gente volta e preserva, e aí facultativo, preserva quem não vai, mantém o sistema híbrido, continua virtual quem quiser, o 5 acabou de falar. Essa é a proposta. Quer deixar o gabinete dele ali? Agora, eu vou falar por mim. Quando eu fiz a minha campanha, eu sabia que eu estava fazendo um compromisso público com a população do Rio de Janeiro. E me desculpem dizer isso. Servidor que fez concurso para a Câmara sabe disso também fez opção de fazer serviço público. Se você sair à rua e perguntar para a população da cidade do Rio de Janeiro o que ela acha se a Câmara fecha, se a Câmara trabalha, você sabe a resposta que o povo vai dar. O povo que paga o nosso salário e o dos servidores da Câmara. Eles querem que a gente trabalhe. Tecnicamente, né, existem formas de você conseguir, né, minimizar os riscos. Né, obviamente, né, como já foi feito no estudo, evitando a população de risco, a utilização das máscaras N95, a utilização das viseiras, conhecidas como face shield, o distanciamento menor, obviamente, né, 25%, como foi colocado aí de público, todas essas medidas, né, elas podem evitar a contaminação, como vem evitando, por exemplo, contaminação no pessoal da saúde, como vem evitando contaminação nos pacientes internados, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados. Então, existem normas técnicas que não justificam
a Câmara dos Vereadores, né, ficar longe da população nesse momento. A população precisa de nós. Né? Qual será, se nós fizermos, né, hoje uma enquete, né, a população, com certeza, acho que não vai apoiar o fato da Câmara simplesmente continuar, né, afastada do povo. Nós precisamos disso, entendeu? Eu acho que querer o retorno ao trabalho sem você ofertar uma vacina de segurança é uma coação ao trabalho. Que eu estou me sentindo culpado, que eu estou me sentindo negligente com a vida dos servidores da Câmara Municipal nesse último período, porque eu não dei atenção devida, não tinha ideia de que a situação estava tão absurda como o presidente descreveu. Quer dizer, nós estamos trabalhando e colocando a vida das pessoas em risco. Alguns parlamentares apresentaram propostas ao presidente da Casa. Eu proponho que a gente adie por uma semana essa decisão, né, para que a gente não se precipite e, enfim, submeta a Câmara, né, a uma crítica que pode ser muito mais cara e contundente a todos nós. Para dar um alívio aos servidores da Câmara, é possível ter um recesso no mês de agosto? A maioria dos vereadores se posicionou de forma favorável ao retorno previsto para segunda-feira. Jorge Felipe confirmou que vai seguir o protocolo elaborado pela Comissão de Retomada dos Trabalhos. Todos têm razão. Os que defendem e os que são contra. Eu vejo razão. Todos têm argumentos suficientes para defender a posição. E, por outro lado, a mesa está vendo o enfrentamento que os servidores estão indo trabalhar, né, as dificuldades que eles estão vivendo. Se todos colaborarem, colocar o mínimo de pessoa possível dentro da Câmara, vai ser ótimo. Podem usar a proposta de até 25%. Se vocês puderem usar apenas 10%, como eu farei, vai ser ótimo. Nós vamos diminuir bastante pessoas circulando dentro da Câmara. Prefeitura se reúne com empresários do setor hoteleiro para planejar o Réveillon. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira. A reunião, que contou com a participação da Vigilância Sanitária, teve como objetivo encontrar soluções para o Réveillon. Os empresários apresentaram um formato para manter a festa em Copacabana, mas respeitando as regras de distanciamento. Eles me apresentaram uma ideia interessante, que é você espalhar o povo, ao invés de concentrar em Copacabana, no sentido que todos possam assistir diversos espetáculos e não terem problema de estarem aglomerados e, de repente, alguém sem máscara contaminar muita gente. É uma coisa que está sendo estudada. A festa em Copacabana reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Mais de 50% eram turistas. O prefeito Marcelo Crivella disse que um novo formato precisa ser discutido com a sociedade e aprovado pelo Conselho Científico. Ele lamentou as mortes pela Covid, mas disse que é preciso seguir em frente. Vamos apresentar o Conselho Científico, depois, novamente, a sociedade, discutir com os vereadores, o pessoal do hotel, o pessoal do comércio, esses já participaram. E aí vamos apresentar a população. Acho que vai ser uma boa ideia. De certa forma, a gente realmente precisa superar essa nossa tristeza, essa nossa tragédia, enxugar os olhos, erguer os olhos para os céus e prosseguir. Nós temos filhos, nós temos netos, nós temos jovens. A vida continua, embora que a gente tenha que levar para sempre essa tragédia, essa dor que foi essa pandemia no mundo inteiro. O projeto Livro nas Praças, que já emprestou mais de 300 mil exemplares para um público variado, se adaptou aos novos tempos de pandemia e agora faz o livro chegar até a sua casa através de um serviço de delivery oferecido pelos Correios. Sobre esse assunto eu converso com a idealizadora do projeto, Cristina Figueiredo. Cristina, eu quero já agradecer pela sua participação e perguntar para você como surgiu o projeto Livro nas Praças. Luciana, primeiramente eu gostaria de agradecer de estar aqui na TV Câmara com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiro eu vou contar como é que surgiu
o projeto, né, a ideia do projeto. Eu me deparei com uma pesquisa que dizia que de cada 4 brasileiros, 3 não tinham acesso à biblioteca. E aí, em virtude de, quer dizer, um número bastante gritante, né? 3 não têm acesso ou não têm biblioteca pública na sua cidade, no seu bairro, ou seja, quase 75% da população brasileira não tem esse acesso. Então, a gente pensou, né? Bom, vou montar, então, um ônibus biblioteca, uma biblioteca sobre rodas. E o projeto surgiu a partir dessa pesquisa. E o principal objetivo do projeto... Desculpa, em que ano, mais ou menos? Ele inaugurou em novembro de 2012. Vai fazer agora quase mais de 7 anos que estamos rodando, né, a nossa itinerância literária, e já contemplamos mais de 60 comunidades. Agora, Cristina, tem uma novidade, né, acontecendo aí no projeto por conta da pandemia. Sim, o que aconteceu com a pandemia, que nos pegou a todos de surpresa, né? O ônibus não pôde circular. Então, a gente geralmente começa com o ano letivo, começa em março, termina no final de junho, volta em agosto, termina no final de novembro. A gente sempre acompanha o ano letivo, apesar do ônibus, do ônibus biblioteca, fornecer livro para todos, né? Para os moradores. Então, o que nos pegou de surpresa, a gente disse, bom, e agora? Como é que a gente vai ajudar nossos leitores, né? E aí a gente surgiu com a ideia Aí eu fiquei pensando, bom, o que está acontecendo agora no momento, né? O que mais acontece é o delivery. Inclusive, eu acho que o delivery virou uma palavra até brasileirada, né? Todo mundo sabe o que é um delivery. Abrasileirou. Então, eu falei assim, bom, vamos então fazer empréstimos de livros gratuitos pelo delivery. Bom, a gente se deparou na logística, né? Eu fui até os Correios e eu descobri que ali tinha uma conta chamada Logística Reversa. O Correio, você faz uma conta, tem uma etiquetinha com código de barras, e aí o leitor pede o seu livro aqui para o WhatsApp que a gente bolou depois, e o Correio a gente manda pelo Correio. Quando ele acabar de ler, ele liga para o WhatsApp e o Correio busca o livro na casa dele. Então, isso tudo gratuitamente. Quer dizer, não é para sair de casa, é para ler, né? A gente conseguiu fazer essa conta, deu muito certo. Então, a gente lançou o número do WhatsApp e está dando muito certo. A gente tem uma semana que a gente lançou, 8 dias que a gente lançou o produto. Então, já temos assim, um número incrível de pedidos de empréstimo. Cristina, eu quero agradecer novamente pela sua participação. Muitíssimo obrigada. É um tema fantástico esse trabalho que vocês realizam. Muito obrigada, Luciana. Eu queria também citar uma frase que a gente se tornou o nosso lema do Delivery, que é de um escritor americano. A frase é: os livros nos dão lugar para ir quando precisamos ficar onde estamos.